Vamos ver então se o que o irmão João disse tem a ver com aquilo que o Senhor preparou para nós, além do que já recebemos nesta noite. Vamos abrir então no livro de Atos, capítulo 24. Vamos ler um verso aqui, depois mais alguns no capítulo 26. Atos 24, apenas o verso 25. Atos 24, 25. Que é Paulo, então, que vai falar esse verso, 25. Dissertando ele, então, Paulo, acerca da justiça, do domínio próprio e do juízo vindouro. Vamos destacar essas três expressões, Justiça, domínio próprio, juízo vindouro. Juntamente com esse texto, que irá completar, então, aquilo que vamos chamar do nosso título dessa noite, depois vou repetir a defesa de Paulo. Abra aí no capítulo 26. Vamos ler a partir do verso 15. Também são palavras do mesmo Paulo. Atos 26, verso 15. Então eu perguntei, que é Paulo no momento que o Senhor encontra com ele na estrada de Damasco: quem és tu, Senhor? Ao que o Senhor respondeu: eu sou Jesus, a quem tu persegues. Mas levanta-te e firma-te sobre teus pés, porque por isso te apareci, para te constituir ministro e testemunha, tanto das coisas em que me viste, como daquelas pelas quais te aparecerei ainda, livrando-te do povo e dos gentios, para os quais eu te envio, para lhes abrires os olhos e os converteres das trevas para a luz e da potestade de Satanás para Deus, a fim de que recebam eles remissão de pecados e herança entre os que são santificados pela fé. Então nós vamos destacar essas três expressões aí, Livrando o povo dos gentios, ele segue a expressão para lhe abrires os olhos e para os converteres das trevas para a luz e para os converteres da potestade de Satanás para Deus. Eu vou deixar isso depois bem explicado para os irmãos. Vamos orar primeiramente e vamos seguir então naquilo que o Senhor preparou para nós nesta noite. Pai, nós mais uma vez te bendizemos, te adoramos, nos dobramos ao teu governo. Senhor, é tão bom percebermos que de alguma maneira, não por esforço e merecimento nosso, mas de alguma maneira o Seu Espírito tem falado aos nossos corações. Senhor, como é precioso para nós, como é satisfatório para nós percebermos, Senhor, a Tua mão de cuidado, o Teu falar gentil, o Teu manifestar, Senhor, de uma forma tão alinhada, Pai. Isso para nós, Senhor, é singular. Certamente, Senhor, podemos dizer que talvez seja um dos poucos motivos pelos quais ainda perseveramos em ministrar o Senhor a nós. Porque, Senhor, se em determinado momento percebermos que estamos caminhando por nossas próprias pernas, Senhor, aqui está a nossa derrota. Então, Pai, que precioso é esse momento. Certamente, o Senhor nos visita nesta noite. Nós te bendizemos, Senhor, e te agradecemos. Em teu precioso nome. Amém. Então é o 101º tempo em torno deste assunto, contemplando o eterno propósito nas Escrituras. Nós vamos dar então um título sugerido para esse momento de A Defesa de Paulo.
Claro que nós não vamos entrar em todos os momentos em que Paulo se defende, mas então nós vamos escolher nesse primeiro texto que lemos aí, o capítulo 24, então a defesa de Paulo. Então essas três expressões aí: justiça, domínio próprio e juízo vindouro. Nós vamos ver um a um em cada letra então. Então o irmão já viu que já começa aí com a justiça. Um tema complementar a Mateus 6, que o irmão João abriu. E os textos que nós vamos harmonizar com esses textos aqui, tanto do capítulo 24 quanto do capítulo 25, será de Mateus 5. Então, irmãos, certamente não poderia ser um texto mais assertivo que o irmão João trouxe no início, porque de fato o que nós queremos ao final é sermos vistos pelo Senhor, e somente pelo Senhor. Então, antes de entrarmos na letra A, se você ainda está aberto aí no capítulo 26, queria que você visse as duas expressões finais aí do verso 18, né? E essa expressão remissão de pecados e herança, está aí no finalzinho do verso 18. Por que nós vamos começar somente citando elas como uma pequena introdução antes de irmos à letra A? Porque essa expressão, essas duas expressões, elas são expressões correlatas que se fundamentam e dão sentido uma à outra. E elas são o resultado final do motivo pelo qual Paulo está se defendendo. Por quê? Porque ele está se defendendo de uma acusação de que ele não era um enviado do Senhor. Muitos dos seus escritos vão girar em torno disso. Não porque ele quer exercer a justiça dele diante dos homens, muito pelo contrário, porque os homens estão ofendendo a Deus quando dizem que o que Paulo está ensinando não é ensino de Deus. Então Paulo nunca esteve preocupado consigo mesmo, muito pelo contrário, ele estava preocupado com aqueles que estavam ouvindo, não só os ensinos do Senhor, mas muitos ensinos equivocados, heréticos. E a defesa dele consistia nesses dois resultados. Um resultado presente, inicial, ou seja, quando ele iria ministrar, a primeira ação que deveria acontecer era perdão de pecados. Então tudo que Paulo fez tinha como vista levar o perdão aos pecadores. E por que Paulo é tão diferenciado? Porque ele experimentou isso com tanta profundidade. Ele vai de um polo de um juiz para o pior dos pecadores. Então ele experimenta isso numa profundidade e ele vai então se intitular como um modelo dessa graça. Não é um modelo no sentido positivo, é um modelo no sentido de que ele era o pior. E se nele foi constituído algo, então qualquer um depois dele poderia também conseguir algo na presença do Senhor. Então ele é um modelo do pior para algo produtivo, para um caráter que agradou a Deus. Então remissão dos pecados. Mas a remissão dos pecados, ela caminha e ela acontece com um propósito: que nós venhamos a ter herança entre os santos. Então, se nós recebemos o perdão e perdemos a herança, algo de errado aconteceu. Algo de errado. Então, sim, muitas das nossas ações aqui, que são vistas pelos homens, então defraudam a nossa herança. Por isso que Satanás coloca tantos homens no centro, nos holofotes, porque esse é o intuito dele, é que a herança seja dada aqui, e o Senhor não tem herdeiro capaz para reinar com ele no futuro, porque ninguém está criando um bom depósito no futuro. Estão recebendo tudo aqui agora. Esse é o sentido principal da esmola, né? Que tem como pano de fundo essa questão da glória. Todo o capítulo 6 vai trabalhar isso. Na verdade, todo o Sermão do Monte vai falar de caráter, e caráter é o oposto, porque assim era o Senhor Jesus, é o oposto de receber glória nessa terra. No momento que ele se aproxima de receber glória, ele vai cortar o mal pela raiz. Ele vai dizer: se o grão de trigo cair em terra, não morrer, não adianta nenhuma glória que ele recebe.
tudo estará perdido. Então o resultado da defesa de Paulo, então nós estamos indo lá no final, é remissão de pecados com vistas à herança dos santos. Então é importante que a gente se coloque isso, para que a gente entenda que a justiça, o domínio próprio e o juízo, eles são processos que estão incluídos nesse interim, ou nesse tempo, ou para alguns um hiato de tempo sem propósito nenhum, não para nós, mas nesse hiato de tempo, nesse período entre o momento que recebemos perdão do pecado e o momento que receberemos a nossa herança. Nesse momento, então, nós temos a justiça, o domínio próprio e o juízo, que de certa maneira está acontecendo e vai ter um momento final dele. Então, letra A, para aqueles que estão anotando, justiça. E nós vamos fazer um paralelo, então, com Atos 26. Você viu que nós lemos aí 3 expressões, né? Para lhes abrires os olhos, converter das trevas para a luz e da potestade de Satanás para Deus. Então, essas 3 expressões, elas serão então ligadas também à letra A, B e C. Então, na letra A, justiça, na frente você pode colocar abrir os olhos. Então, letra A, justiça. O que tem a ver a justiça? Abrir os olhos, ou olhos abertos. E na frente de olhos abertos, ou abrir os olhos, tanto faz. Obrigado, filho. Visão do eterno propósito. Visão do eterno propósito. Então, devagar aqui, para que todos possam anotar. Letra A, justiça. Unindo com Atos 26, abrir os olhos. E os olhos abertos para quê? Termos visão do eterno propósito. Nós vamos entender o porquê disso. Na verdade, já estamos caminhando um bom tempo, procurando ver o valor, né, do eterno propósito. Então, para esse primeiro momento aqui, nós vamos a Mateus capítulo 5, ver alguns primeiros versos. Mateus capítulo 5, que também está dentro, né, do Sermão do Monte, já citado pelo irmão João. Mateus capítulo 5, 6 e 7, compreende então esse sermão. Então nós vamos ler 2 versos, inicialmente aqui no capítulo 5. Primeiro verso 6, então Mateus 5, 6. Bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça, porque serão fartos. E o verso 10, bem-aventurados os perseguidos por causa da justiça, porque deles é o reino dos céus. Então nós temos essa primeira expressão no capítulo 6, só para nos ajudar um pouco, né, onde nós teremos a nossa fome e a nossa sede saciada. Nós sabemos que Jesus é o nosso alimento, Ele é o nosso pão e Ele também é a nossa água viva. Então nós já começamos a ver que a nossa sede passa pelo suprimento que encontramos no próprio Senhor. Ele é o nosso alimento e Ele é a nossa água viva. Então, quanto mais nós vamos vendo a centralidade de Cristo no eterno propósito, porque o nosso único intuito de contemplarmos o eterno propósito é afunilarmos o nosso foco para o centro. E ao afunilarmos o nosso foco cada vez mais para o centro, os nossos olhos estarão cada vez mais focados naquilo que é o centro do eterno propósito, Cristo. Então nós não estamos preocupados com tantas coisas envolvidas no cumprimento, mas nós estamos procurando afunilar o foco, que inclusive esse é um dos temas também do capítulo 6, foco, né? Olhos puros, simples, focados, coração único, íntegro, inteiro, não dividido, né? Então, à medida que nós vamos vendo cada vez mais o centro do eterno propósito, tudo, irmãos, ao nosso redor vai ficando embaçado, desfocado. Você já fez esse exemplo. Se você olhar para o dedo aqui, tudo em volta está embaçado. Se eu olho para vocês, o dedo está embaçado.
Porque nós só somos capazes, apesar de termos dois olhos, de um só foco. Então, quanto mais focados, nós deveríamos estar mais saciados, né? Aí está a sede e a fome, mais saciados. E nós deveríamos sentir com mais frescor. Então aqui está o ponto, o valor da justiça. O valor da justiça. Então, à medida que nós vamos focando mais em Cristo, nós deveríamos, porque isso não é automático, nós vamos construir isso juntos, nós deveríamos estar mais saciados e desfrutando cada vez mais do valor da justiça. Por que as pessoas querem exercer justiça própria aos olhos dos homens? Para provar que são justos. E esse é o maior indício da sua própria insegurança, da sua própria injustiça. É o mesmo paralelo de autoridade. Quem precisa exigir a autoridade, nunca teve autoridade. Quem precisa se manter numa posição por conta do título que tem, nunca deveria estar naquela posição. Por isso que o Senhor Jesus disse: eu não aceito glória de homem. Por quê? Porque eu sei de onde eu vim e eu sei para onde eu vou. Mateus 13, João 13. Então ele não estava, entre aspas, preocupado com a aprovação dos homens. E esse é um grande desafio, como já vimos na abertura. Então, desfrutar do valor da justiça. Esse valor nós vemos inteiramente na obra de Cristo, quando ele justificou a igreja. Então, à medida que nós vamos, de novo, focando em Cristo, que é o nosso objetivo ao contemplar o eterno propósito, nós vamos descobrindo o valor da justiça. E esse valor deveria nos contagiar, de tal maneira, irmãos, que nós seríamos sustentados simplesmente pela obra de Cristo. E então tudo mais estaria ao nosso lado, borrado, desfocado, sem muita importância. Para que nós entendamos então um pouquinho sobre a justiça, Paulo tratou muito sobre a justiça, mas especialmente na carta aos Romanos, onde ele faz um tratado ali teológico. E nós vamos ver apenas alguns versos ali. Mas vamos abrir inicialmente então, Romanos capítulo 5. Romanos capítulo 5. Vamos ler os versos 20 e 21 primeiramente. Sobreveio a lei para que avultasse ou tornasse evidente a ofensa. Mas onde abundou o pecado, superabundou a graça, a fim de que, como o pecado reinou pela morte, assim também reinasse a graça pela justiça, para a vida eterna, mediante Jesus Cristo, nosso Senhor. Então, antes de falarmos algo sobre essa questão da justiça, apesar de nós já termos tocado nesse texto aqui algumas vezes, Paulo vem construindo essa relação de justiça. Poderia voltar desde o início de Romanos, mas obviamente eu não vou fazer isso porque o nosso tempo é bem limitado. Mas é preciso que nós voltemos pelo menos 3 versos atrás, né? E vamos ver aqui. Então olha aí o capítulo 4, verso 25, onde ele começa a deixar mais evidente essa questão da justiça ou da justificação. Capítulo 4, verso 25. O qual foi entregue por causa das nossas transgressões e ressuscitou por causa da nossa justificação. Então, aqui já começa o nosso sustento, aqui já começa a nossa água viva, ou seja, Cristo foi entregue, como nós lemos ali, pela ofensa de muitos, né? Ele foi entregue e ele foi julgado e nele não se achou pecado algum. E o que aconteceu então conosco? Nós fomos justificados. Então você já começa a perceber
que um cristão que entende verdadeiramente de onde vem o valor dele ser justo, que esse valor vem de outro e não dele, ele jamais vai querer exercer a sua própria justiça diante dos homens. Esse que deseja exercer e manifestar a sua justiça diante dos homens, ele não entendeu de onde veio a verdadeira justiça sobre a vida dele. Ou seja, esse cristão, ele não entendeu nada ainda. Porque ele está pegando a sua própria justiça, com base nos seus feitos religiosos, escorados nele, como eu falei domingo, e se defendendo ou se promovendo diante dos outros. Ou seja, ele não entendeu nada. Porque ele só foi justificado, se assim ele crê, porque levou sobre si os pecados desse que está querendo se auto-justificar. Então é aqui que Paulo começa a expor a justiça. E aí ele entra no capítulo 5, ele diz assim: justificados, pois o quê? Justificado, pois, ou sobre, ou em união com a vida impecável e imaculada de Cristo. Justificados em união com Ele, nós temos o quê? Paz com Deus. Então Paulo está construindo, porque esses irmãos aqui, eles estavam à beira, se não já ultrapassando o limite, de dizer que eles eram justos, porque eram romanos, hebreus. Paulo vai expor isso no capítulo 2, ele vai dizer: vocês não têm merecimento nenhum, por ser quem são naturalmente. E Paulo está construindo, olha, justificados, pois, ou colocados sob a justiça daquele que é justo, então nele nós temos paz. Então ele está construindo. Então nós vamos vendo aonde está o nosso alimento, a nossa segurança. Nós temos paz, por quê? Porque aquele que foi levado à morte não foi retido pela morte. Pelo contrário, ele destrói a morte. Mas olha o que Paulo ainda diz no verso 17 desse mesmo capítulo 5. Se pela ofensa de um e por meio de um só reinou a morte, quem é esse um só aqui, irmãos? Adão. Muito mais os que recebem a abundância da graça e o quê? O dom da justiça. Reinarão em vida por meio de um só, a saber, Jesus Cristo. Então você viu que Paulo coloca essa relação da graça unida ao dom da justiça. Por quê? Porque ninguém tem merecimento de viver debaixo da justiça de Deus e agora em Cristo. Ninguém tem. Por isso é um dom. Sermos justificados e termos paz é um dom de Deus. Como pode o homem pensar em se vangloriar sobre esse dom? Porque ele recebeu de graça, ele não conquistou nada. E então nós chegamos no verso, especialmente o verso 21. E Paulo então, para nos dar um alimento sólido, ele vai dizer assim: olha, a graça reina. Por que a graça reina? Porque a justiça é o imperador. Então quando nós pensamos na santidade de Cristo, talvez você já tenha ouvido isso, mas talvez você precise ouvir para absorver um pouco mais disso. Preste muita atenção. A graça reina porque a justiça impera, é o imperador. Então vou colocar de uma outra forma. Quanto mais santo Cristo é, se é que nós podemos dizer essa expressão talvez seja a melhor expressão, porque ele é o que é. Quanto mais santo ele é, mais segura está a sua salvação. Me permita repetir isso para que você grave isso. Quanto mais santo ele é, mais segura está a sua salvação. Então a graça que você tem está alicerçada. A graça que te remiu e te perdoou os pecados e te dá capacidade para, sob o governo, receber herança. A graça está acessível a você porque
Cristo é santo e justo. Então, quanto mais nós vemos a santidade, mais leve nós deveríamos ficar. Mas, irmãos, não é isso que a religiosidade faz. Pega-se aquela expressão, sede santo, porque eu, Senhor, sou santo. Quando você ouve isso, o que soa no seu ouvido aí do passado? Culpa, né? Mas eu quero dizer para você que você pode viver como santo, porque Ele é santo. Ele venceu a morte. E Ele hoje é o imperador. E por conta da obra dele, todos que estão vivendo por fé na obra dele são intocáveis. Então, nós precisamos que o Senhor abra os nossos olhos. Por isso unimos o texto, a defesa de Paulo, para vermos o valor da justiça. Irmãos, quando um homem, ou uma mulher, ou uma criança, um jovem, se aproxima de Deus, se vangloriando das suas obras, como se elas pudessem lhe aproximar de Deus, irmãos, isso é algo terrível aos olhos de Deus, e prazeroso aos olhos dos homens e de Satanás. Então, queridos, nós precisamos pedir que o Senhor abra os nossos olhos, para que nós experimentemos com convicção a nossa graça intocável. A graça está aí disponível para todo aquele que crê que Jesus Cristo é o único Senhor e Salvador. E todo aquele que crê, a este não pode ser negada graça. Por quê? Porque quem concede graça é o justo. E o justo não pode negar a sua justiça. Por isso que nós vimos que a graça, a fé, nos leva a esse lugar de graça. Então, se ele negasse a sua graça a um cristão que crê, obviamente, então ele estaria sendo injusto. E toda a justiça cairia por terra. Mas isso jamais irá acontecer. Porque ele é santo, santo, santo. Santo, santo, santo. Então nós temos essa justiça instaurada e fundamentada, porque aquele que fez a obra é justo. Então o valor da justiça está no valor do justo, e o justo nos dá a justiça que nos introduz, então, por meio da graça. Então, quanto mais nós focamos no eterno propósito, qual é o intuito? É nós vermos esse Cristo imperador, num bom sentido, já reinando. Então é como se nós fôssemos descortinando aquelas coisas que são menores e pudéssemos olhar dentro do Santo dos Santos, do eterno propósito de Deus, lá no centro, e ver, há um imperador ali, justo. E isso é a nossa justiça, isso é a nossa segurança, isso é a nossa água viva, isso é o nosso pão vivo. É isso que precisa ser introduzido na nossa mente por meio dos nossos olhos espirituais. Por isso que Paulo ora, para que os irmãos pudessem ter abertos, iluminados os olhos. E nós precisamos que o Senhor nos ajude, irmãos, porque tantas vezes nós tiramos os olhos do justo e colocamos os olhos em nós mesmos ou em outros homens. E aí então, queridos, tudo cai por água abaixo. Tudo se perde. Então livre-nos do Senhor de exercermos justiça aos olhos dos homens, porque em nós não há justiça nenhuma. Então quanto mais nós focamos na pregação de Jesus como esse consumador, não só o consumador da fé, como Hebreus vai trazer, mas por que precisamos ir além desse consumador da fé? Porque o consumador da fé, se permanecermos só ali, nós ainda deixamos o homem no centro. Ele não é só o consumador da fé, mantendo o homem no centro. Ele é o consumador do eterno propósito.
E o que vai acontecer se nós continuarmos focando assim? Verso 10 de Mateus 5. Mais seremos perseguidos. Então o verso 6 e o verso 10, eles completam a ideia ali do Sermão do Monte. E o verso 10 traz essa relação de perseguição. Então toda pregação que de fato é cristocêntrica, o que é muito diferente de ter Cristo como um meio, porque, irmãos, precisamos perceber isso. Porque muitas pessoas leem a Bíblia, falam de Cristo, falam da obra, mas Cristo é um meio para que nós cheguemos ao céu, Cristo é um meio para que nós atinjamos os nossos desejos, sonhos e realizações. Isso não é uma pregação cristocêntrica, isso ainda é uma pregação humanista. Porque Cristo é um abracadabra para que tudo seja feito em prol de nós mesmos, para que sejamos então felizes. Mas quando nós começarmos a alinhar e deixar o homem de fora e ver que Cristo está cumprindo, no sentido da nossa experiência, a obra para que o eterno propósito seja levado a cabo, então, irmãos, o que vai acontecer? Perseguição. Só para ilustrar isso, e já passarmos para a letra B, há uma expressão que o Senhor diz que nós conhecemos, em Mateus 16, que Pedro vai dizer a Jesus: Jesus, não vá à cruz. Obviamente Jesus sabia que ele indo à cruz, o que iria acontecer? Consumação. E Jesus parece que se levanta de uma forma tão forte contra Pedro, né, naquele momento. Talvez nós poderíamos pensar, não precisaria de tanta força ali, né, porque Pedro está manifestando uma preocupação consigo mesmo, em primeiro lugar, mas também com o Senhor Jesus. E Jesus vai dizer assim: arreda de mim, Satanás. Por quê? Porque quando você diz isso, você está cogitando das coisas dos homens e não das coisas de Deus. Então, quando nós pensamos na justiça, nós estamos buscando as coisas dos homens, a nossa própria justiça. Às vezes em nossa defesa, às vezes em defesa do outro, mas no fim é um alvo de satisfazer o outro. Então, irmãos, quanto mais nós tivermos os nossos olhos abertos para a obra consumada de Cristo, menos nós vamos manifestar uma justiça própria e mais nós vamos então confiar na obra de Cristo. E aí nós temos então talvez uma manifestação externa dessa realidade crescendo dentro de nós, essa realidade da nossa confiança na justiça. E aí então nós vamos à letra B. Porque é no mínimo intrigante, né? Paulo falar de justiça, de domínio próprio e de juízo vindouro. Parece três temas totalmente desvinculados. Mas vamos à letra B então, segundo o texto que vimos lá de Atos 24, domínio próprio. Então, Atos 24, nós temos a expressão domínio próprio, que nós lemos no início, verso 25. Mas no capítulo 26, o paralelo é converter das trevas. Então nós seguimos na mesma linha, unindo os dois textos, Atos 24 com Atos 26, domínio próprio e converter das trevas. E qual a prática então desse título, você continuando a escrever aí, não ser escravo da carne. Então domínio próprio é um converter das trevas, e isso se manifesta em não sermos escravo da nossa carne. Então nós vamos a Romanos capítulo 8, vamos ler os versos 12 a 17. Romanos 8, 12 a 17. Então, domínio próprio, converter das trevas, não ser escravo da carne. Romanos 8, 12 a 17. Verso 12, então, diz assim:
Assim, pois, irmãos, somos devedores, não à carne, como se constrangidos a viver segundo a carne. Porque, se viverdes segundo a carne, caminhais para a morte. Mas se pelo Espírito mortificardes os feitos do corpo, certamente vivereis. Pois todos os que são guiados pelo Espírito de Deus são filhos de Deus. Porque não recebestes o espírito de escravidão, para viverdes outra vez atemorizados, mas recebeste o espírito de adoção, baseado no qual clamamos, Abba, Pai. O próprio Espírito testifica com o nosso espírito que somos filhos de Deus. Ora, se somos filhos, somos também herdeiros, herdeiros de Deus e co-herdeiros com Cristo. Se com Ele sofremos, também com Ele seremos glorificados. Então a primeira pergunta que nós precisamos fazer, porque se domínio próprio traz o sentido de nos termos uma conversão na nossa experiência, das trevas para a luz, e isso nós estamos aplicando então a não sermos escravos da carne, de onde vem o domínio, ou seja, a nossa vitória sobre a carne? Aqui está uma chave muito especial que o irmão João também já introduziu. De onde vem o nosso domínio próprio? De onde vem a nossa vitória sobre a carne? A resposta está aí no verso 13. Se pelo Espírito. Se pelo Espírito. Como que isso se traduz na nossa experiência? Irmãos, nós temos que aguardar com muita cautela, até que o Espírito consiga falar ao nosso coração sobre determinados assuntos, ou sobre todos os assuntos pertinentes à nossa vida. Então, se pelo Espírito. Então, um cristão que busca domínio próprio, a primeira ação dele, ou talvez uma reação, é aguardar até que o Espírito rompa e consiga de fato falar ao coração. Esse capítulo aqui é o capítulo do Espírito Santo. Eu vou só citar, você não precisa anotar, depois se você quiser anotar, você recorra ao áudio. Mas para que você veja como é abundante o ministério do Espírito Santo nesse capítulo. No verso 2, nós temos a lei do Espírito. No verso 4, nós temos o andar no Espírito. Depois você recorra ao áudio. No verso 6, nós temos a mente do Espírito. Nos versos 9 a 11, nós temos a habitação do Espírito. No verso 13 que lemos, nós temos o mortificar da carne pelo Espírito. No verso 14, nós temos o governo do Espírito. No verso 15, nós temos a adoção no Espírito. No verso 25, nós temos as primícias do Espírito. E os versos 26 e 27, nós temos o gemido do Espírito. Então é um capítulo, irmãos, que nos coloca em total dependência do Espírito Santo. Essa é a única forma de aprendermos domínio próprio, irmãos. Você já tentou se acalmar diante de uma adversidade? Você consegue às vezes 1 minuto, 2 minutos, daí a pouco você perde o controle de novo. Mas a excelência do domínio próprio no que toca ao fundamento da justiça é nós termos muita calma no tratar com o outro, muita cautela, muita longanimidade, muita paciência, muita bondade. Então o domínio próprio, ele será manifesto para aqueles que de alguma maneira já estão tendo os olhos abertos e estão percebendo que a justiça que eles de alguma maneira manifestam não vem deles, vem de outro. E se vem de outro, então nós devemos nos acolher uns aos outros, porque todos nós carecemos da justiça de Cristo e não um do outro, ou da nossa própria justiça. Então, o cristão que entende como Paulo entendeu,
Porque Paulo também foi amadurecendo para se tornar modelo. Talvez no início da sua vida, ele tenha tentado exercer algum tipo de justiça própria. Quem sabe naquele primeiro concílio que vimos há pouco tempo atrás, em Atos 15. Talvez ele tenha saído dali um pouco engasgado com aquilo que foi resolvido ali. Depois ele vai ter uma experiência com alguns irmãos que o decepcionaram. Mas no final da vida dele, ele vai falar desses mesmos irmãos. Traga para mim, preciso dele. Então Paulo vai mostrar essa relação. E é muito interessante essa relação de domínio próprio. Por que nós viemos aqui? Porque aqui nós temos a expressão adoção. E nós já sabemos o sentido dessa expressão, né? Adoção significa sermos colocados numa posição de glória com Cristo, de acordo com esse contexto aqui. A literalidade da palavra é sermos colocados numa posição de responsabilidade. E unindo isso é a mesma coisa. Porque estar numa posição de glória com Cristo é estar numa posição de responsabilidade. Então, faz-se muito necessário que nós compreendamos, tenhamos os nossos olhos abertos para vermos o valor da justiça pela qual nós temos paz com Deus, e então por meio dela nós podemos ter um domínio próprio mais prático, mais acolhedor, às vezes mais incisivo, se necessário for, mas tudo isso como, irmãos? Com base no que eu sou? Com base no que você é? Com base nos seus atos de justiça ou nos meus atos de justiça? Não. Tudo isso com base no amor ou na unidade do Espírito. Então, se pelo Espírito. Esse processo acontece de uma forma automática, irmãos? Claro que não. Sonoro não. Nós temos isso aí no finalzinho, né? Se com ele sofrermos, também com ele seremos glorificados. Então, quando nós pensamos no mundo, o que o mundo quer se livrar? Do sofrimento. O mundo quer buscar felicidade. Sabe qual uma das formas que o mundo intenta gerar felicidade? E aqui está até mesmo o cristão em certa medida. Nós temos muitas tribos hoje em dia, né? Muitas tribos. De vários tipos, modelos, esquerda, direita, para lá e para cá, várias tribos. E sabe qual o grande erro, irmãos? Você pegar o modelo da sua tribo, que às vezes até funciona naquela tribo, e querer impor a outra tribo. Ao invés de levarmos todas as tribos à compreensão que só há um modelo moral que deve ser imitado. Não é um modelo de A, B, C ou D, nem um modelo de uma instituição religiosa aqui ou acolá, de uma denominação de fulano, de ciclano ou de beltrano. Esses modelos todos são fálidos. E muitas vezes o erro daquilo que se chama igreja nos nossos dias é tentar levar esse tipo de modelo religioso com promessas de felicidade a outros. Mas aonde nós olhamos para as Escrituras, a Bíblia não diz: venha participar da felicidade de Jesus e você será glorificado com Ele. Pedro vai escrever basicamente uma carta toda, só para falar que a vida cristã se resume em sofrer com Cristo, ou por Cristo. Não é pelos nossos pecados, pelos nossos sonhos, isso é outro tipo de sofrimento. Então, se com Ele sofrermos, ou seja, se participarmos daquilo com o qual Ele está envolvido e sofreu até a morte, morte de cruz, então, com Ele nós reinaremos. Então, o domínio próprio passa pela resistência nesse momento em que nós estamos aqui, muitas vezes sem alegria. Muitas vezes. E Pedro, na sua carta,
Porque Pedro talvez tenha experimentado um sofrimento de uma forma bem terrível, né? Como já dito também nessa noite, ele experimentou os olhos de chama do Senhor. E ele saiu e chorou amargamente. Mas esse choro de Pedro, quando habitado pelo Espírito Santo, se transformou em ousadia. E o que ele prega? Atos 2, que nós estamos estudando. Então, irmãos, o seu domínio próprio, o seu sair das trevas, o seu vencer a carne, passa por esse entendimento espiritual de que nós precisamos depender exclusivamente do Espírito Santo. E não ache que essa luta é só dele. Eu estou falando de dependência, para que ele possa alcançar os nossos corações e nos levar a termos atitudes de mudança, atitudes de domínio próprio. É pararmos, analisarmos a situação com cautela e discernimento e então tomarmos uma decisão. Nós somos muito rápidos em tomar decisões, irmãos. Muito rápidos. Nós não analisamos nada. Nós não paramos para orar, para pensar. Nós agimos literalmente no impulso. Nós somos guiados pela necessidade. Irmãos, o cristão não pode ser assim. O cristão tem que ter paciência, tem que ter cautela. Ele tem que saber que cada ato dele tem um respaldo natural e espiritual. Nós não podemos ser inconsequentes, irmãos. Então o domínio próprio passa por essa manifestação de que a nossa vida reta, ela está depositada na justiça. E por que isso é importante? Por causa da letra C. A letra C, então, juízo vindouro. Libertar dos enganos de Satanás. De novo, Atos 24 e Atos 26. Juízo vindouro. Libertar dos enganos de Satanás. Então vamos de novo a Mateus 5. Já estamos finalizando. Só para você ilustrar aí o finalzinho da letra B, que nós estamos falando de domínio próprio, você pode colocar, se você quiser, na anotação, e na letra B, tá? Um pouquinho acima, puxa um cantinho, anote aí, Mateus 5,5. Passei o olho aqui agora. Mateus 5,5 diz assim: bem-aventurados os mansos, porque herdarão a terra. O que é uma pessoa mansa? É uma pessoa que tem domínio sobre as suas ações. Mas, então, na letra C, vamos ler os versos 11 e 12. Mateus 5, 11 e 12, na letra C. Bem-aventurados sois quando, por minha causa, vos injuriarem e vos perseguirem, e mentindo disserem todo mal contra vós. Regozijai-vos e exultai, porque é grande o vosso galardão nos céus, pois assim perseguiram aos profetas que vieram antes de vós. Então, por que nós lemos esses dois textos? Também por dois motivos. O primeiro motivo, eu já tinha dito e vou repetir de propósito: haverá perseguição. Quanto mais nós olharmos para Cristo, ou para a centralidade de Cristo no eterno propósito, mais seremos perseguidos, irmãos. Tanto pelos de fora, por quê? Porque parece que nós não nos importamos com o de fora, porque nós não temos um evangelho missionário, nós não fazemos missões, nós ficamos pensando só em nós, então nós receberemos essa perseguição de fora. E receberemos também uma perseguição de dentro.
talvez pelos mesmos motivos e muitos outros. Nós não temos ações sociais, né? Nós não nos envolvemos com política, nós não cedemos o nosso púlpito para qualquer um vir aqui, nós não temos muitas ligações com muitos que se intitulam pastores, mestres e líderes religiosos na nossa cidade. E por quê? Porque não há uma comunhão de Cristo, não há uma comunhão de que Cristo seja o centro. Então a perseguição aumentará. E o outro motivo, irmãos, é que hoje não é tempo de exercermos juízo. Então os irmãos vejam que tudo está alinhado. Então, longe de vós exercer a vossa justiça diante dos homens. Mateus 6:1. Por quê? Porque não é tempo de exercermos juízo próprio, justiça própria. Irmãos, nós temos que olhar para Cristo. Nós estamos vivendo um momento de rejeição. Cristo foi abordado de todas as formas para que ele manifestasse que ele era Deus. Começou com Satanás e por toda a vida dele, ele foi tentado. Irmão, se teve uma tentação na vida do nosso Senhor, é que ele se revelasse como Deus. E qual é a tentação do cristão hoje? Que ele se revele como santo. Por isso que a religiosidade cresce tanto, irmãos. A santidade, ela deve ser exercida diante dos olhos do Senhor. Claro, isso vai transparecer diante dos homens. É inevitável. Um cristão que santifica Cristo no coração, irmãos, será natural o testemunho dele. Não será religioso, será espiritual. Não religioso. Não baseado em ações, atitudes, regras, não posso, não quero, não faço. Não é isso. Então o cristão que conheceu a justiça, que está começando a desfrutar de domínio próprio, ele tem uma consciência clara que o juízo vindouro é real. E ele não vai agir como muitos agem, dizendo assim: continue agindo assim, você vai ver, um dia todo mundo vai estar diante de Deus. Não é disso que eu estou falando não, irmãos. Não é nada disso. O cristão não precisa fazer isso. Não precisa, irmãos. O cristão que conhece a justiça do justo, que está desfrutando de domínio próprio, ele consegue guardar o seu coração de exercer juízo sobre o outro, e escute aqui, sobre si próprio. Aqui um juízo de culpa, um juízo condenatório, um juízo que muitos ainda exercem a si mesmo, aquela introversão diabólica. O irmão usa a expressão que o tempo todo está medindo a temperatura, para ver se ele está quente ou frio ou morno. O cristão que entende que haverá um juízo, irmãos, ele aguarda, ele espera, ele não faz justiça própria. Por quê, irmãos? Porque nós confiamos na justiça do justo. E eu não estou falando aqui de morosidade, não. Nós falamos de preguiça no domingo à noite. Não estou falando disso, não. Estou falando de sermos responsáveis, termos domínio próprio. Como que nós vamos responder ao outro quando nos indagam a nossa fé? Será apontando: eu sou melhor do que você, você precisa vir para cá, senão você vai para o inferno. Isso é falta de domínio próprio, é falta de domínio sobre o valor da justiça. Paulo, então, em questão, foi tão diferente. Então nós vamos seguir com mansidão, especialmente no acolhimento da palavra também já citada. Vamos terminar então lendo uma das últimas palavras de Paulo, né? Então já aqui um experiente, né, cristão, vamos colocar assim,
sua última carta, 2 Timóteo. Esse talvez seja a defesa de Paulo, manifesta então o seu caráter, aquele caráter que conheceu a justiça de Deus, que foi imputada sobre ele, aquele que aprendeu então a dominar, como ele diz, eu aprendi a viver contente, satisfeito, tanto na abundância quanto na escassez, porque em Cristo eu sou fortalecido. Então veja o que ele diz no final da sua vida. 2 Timóteo capítulo 4. Lemos o texto e terminamos. Verso 6. Quanto a mim, estou sendo já oferecido por libação. Uma oferta secundária, acessória. E o tempo da minha partida é chegada. A sua morte, Combati o bom combate, completei a carreira, guardei a fé. Já agora a coroa da justiça me está guardada, a qual, a coroa, o Senhor, o reto juiz, me dará naquele dia. E não somente a mim, mas também a todos quantos amam a sua vinda. Amam a sua vinda. Então você quer manifestar justiça, quer manifestar domínio próprio, quer expressar que haverá um juízo, tenha sempre nos seus lábios, Maranata, ora vem, Senhor Jesus. Irmãos, não tem nada que impacte mais o outro que um coração que está agora desejoso de encontrar com o Senhor. Não há nada mais que impacte as pessoas. Porque por mais que você faça o melhor nessa terra, você pode ter certeza que sempre haverá outro melhor que você. Em qualquer área que você atuar, seja religiosa ou natural, sempre haverá um melhor que você. Pior também, mas sempre haverá um melhor. Agora você vai se deparar com muitos poucos que verdadeiramente tem um Maranata no coração. Não só na aparência, como já dito, mas no coração. Isso, de fato, leva o outro à reflexão. E só um cristão que experimentou da justiça, tem desfrutado de domínio próprio e sabe que tem um reto juiz no governo de tudo, pode ter esse Maranata com tranquilidade no coração. Sem passividade, sem preguiça, mas com uma santa expectativa de que breve o nosso Senhor rasgará esse céu e todo olho o verá. E nós seremos elevados a Ele. Se permanecermos firmes, certamente com Ele reinaremos. Vamos orar. Pai, mais uma vez, neste dia, te agradecemos. Mais uma vez, te agradecemos pelo alinhamento da Tua palavra, Senhor. Quão preciosa é a Tua palavra. Quão preciosa, mais uma vez declaramos, Senhor, é o Teu falar por meio do Espírito aos nossos corações. Senhor, sem o Teu falar, nós não temos nada para dizer. Então nós te agradecemos, Pai. Certamente o Senhor visitou alguns corações aqui nesta noite. E que essa visitação, Senhor, possa gerar domínio próprio, confiança da Tua obra consumada e certeza de que o Senhor não perde o controle. Muito obrigado, ó Jesus, porque o Senhor foi feito Senhor e Cristo. Bendito seja para todos sempre. Amém.